Roberta Close. Vou trocar de sexo. Roberta Close, a um passo de ser mulher. O Brasil, não fazia muito tempo, quase havia enlouquecido com o aparecimento de um travesti belíssimo, dono de um corpo privilegiado e de uma sensualidade à flor da pele. O meteórico boom de Roberta Close quase virou o país de cabeça para baixo. Na época em que a principal discussão nacional era a votação da emenda Dante de Oliveira, a das eleições diretas em 84, e causou furor entre algumas mulheres que viram em Close uma séria ameaça na arena do romance. Roberta Close decidira cortar o mal pela raiz, ou seja, decretava definitivamente que chegara a hora de decifrar sua própria esfinge. E entre o ele e o ela, em que vinha se dividindo desde que se conhecia como gente, Close resolvera cravar um X em sua sexualidade de direito e, de fato, vítima de um incômodo apêndice. Cabeça feita na certeza de uma feminilidade que borbulhava por todos os poros e gestos, e que lhe garantia a consagração. Roberta ia deixar de ser fenômeno de ambiguidade sexual, para renascer apenas ela. Em uma esclarecedora reportagem, Roberta revelava as sucessivas etapas de sua metamorfose, que deveria culminar numa delicada cirurgia de mudança de sexo. O que acontecera a Roberta Close? Em tempos de AIDS, a boataria semeada pelos invejosos não perdoou a estrela ascendente. Roberta nem se preocupou em desmentir nada. Ela apenas descobrira que sua beleza e sedução podiam gerar dólares. A roda da fortuna começou a girar nos Estados Unidos, onde ela participou de luxuosas galas, programas de TV e realizou trabalhos como modelo. Os dólares eram vitais para os planos futuros, para o custeio do sonho que ela sabia não ser impossível. O fenômeno intrigava a todos. Os sociólogos, psicólogos, sexólogos esmeravam-se em complicadas análises e verdadeiros tratados teóricos. O espanto geral atingiu o clímax em 1984, quando o ensaio fotográfico na revista Ele e Ela mostrou Roberta como veio ao mundo. Um nu frontal absolutamente feminino, graças ao artifício da fita crepe. Considerada pelo cenário americano Weekly World News e pela revista argentina Libre, a mulher mais bonita do mundo, e eleita um dos maiores símbolos sexuais femininos dos anos 80 pelos entendidos nacionais. La Close teve finalmente a reafirmação pública de sua mega porção feminina. Mas, no auge das badalações, ela saiu de cartaz sem dizer porquê. Mas o eclipse da estrela em solo pátrio foi apenas passageiro. Após uma turnê internacional, La Close reapareceu mais bela que nunca na pele da viúva de Quincas Berro de Água, desfilando em carro aberto pelo Império Serrano, na Marquês de Sapucaí, um corpo escultural estrategicamente pintado em motivos pretos. Em uma quarta-feira de cinzas, brotaria uma nova fênix. Além de corpo, presença e glamour,
Close também se deu o direito de ter voz. Da nova mutação resultou a cantora. Se há tanta atriz gravando, por que também eu não poderia? Se perguntava ela, marotamente. O resultado da nova pretensão estava nas paradas. No disco Mix, Roberta Close, lançado no fim de fevereiro daquele ano. Em balanço funk e voz em pique de hip hop convidativa, Roberta provocava os fãs indecisos. Você tenta se enganar, diz que não me quer, mas não pode me esquecer. Faça o que fizer, deixe quem quiser falar. Eu estou aqui, vem correndo me buscar, vem me seduzir. E na outra faixa do Mix, ela promete transformar essa paixão platônica numa explosão atônica. Uma forma sibilínea de anunciar a metamorfose derradeira que a transformava numa femme fatale total. A operação seria o primeiro passo para a realização do maior sonho de Close, que era casar na igreja, de véu e grinalda. Um dentista que viajava muito era o candidato número 1. Roberta tinha os pés no chão e sua capacidade de analisar situações deixava pouco espaço a ilusões. Tanto que não acreditava numa nova explosão a partir do Mix. Não sou bomba para explodir. Lançava em tom zombeteiro. A metamorfose de Roberta aconteceria na Inglaterra e custaria $12.000. De qualquer forma, La Close sabia que a música era um filão que rendia notoriedade e dinheiro, que a voz poderia lhe abrir mais uma opção de profissionalização, que o disco era uma das vias de fuga do inferno da aberração sexual. Por isso, nos fins de semana, a nova cantora atacava de playback em shows realizados em cidades serranas, estâncias hidrominerais e subúrbios fluminenses. No confronto com o público, ela testava a receptividade à sua nova atividade. Ia ganhando cancha de palco. Dependendo do resultado, Roberta pensava em gravar um LP até o final do ano, de 1989. Era esperar e ver. Mas nada disso era mais importante do que a realização iminente do sonho dourado, a mudança de sexo. Roberta abria o jogo e revelava que a chamada operação transexual, que custava $12.000, 20 mil cruzados, na época, podia estar muito próxima. Sem poder controlar sua própria expectativa, Roberta confessava que já tinha entrevista marcada, em Londres, com o Dr. Phillips, então um dos papas da especialidade. O primeiro passo em busca do sexo, que lhe foi negado, era, no entanto, dado com precaução. Preciso saber quais são os riscos, como é que a coisa vai bater no meu organismo. Tenho que avaliar tudo. Se for legal, eu vou fazer. O que iria acontecer depois era um mistério. Para quem confessava que o prazer existia, mas nunca satisfazia, e que a grande quantidade de hormônios ingeridos na adolescência tornou dificílimos os processos de ereção e ejaculação. A operação podia ser uma luz no final do túnel, mas poderia também revelar-se uma decepção. Corajosa, Roberta garantia: se eu tomar a decisão, é para valer. O passado de Roberta Close garantia. Não restavam dúvidas de que a sua alma era 100% feminina. Quando o garoto Luiz Roberto Moreira, um dos 4 filhos homens de Dona Maria Moreira, deu os primeiros sinais de que estava em outra, a mãe não vacilou e resolveu fazer o tira-teima com um renomado psicólogo.
O doutor falou: é impossível reverter essa tendência. Seria uma violência tentar mudar o destino do garoto. Daí em diante, foi tudo uma questão de conciliar as coisas. Para ser feliz, eu sabia que não podia cair na prostituição e fui logo atrás de trabalho honesto. Aos 13 anos, já rebolava nas noitadas do teatro de revista. Ao contrário do que muita gente pensava, Roberta mantinha-se pura durante um bom tempo. Naquela época, transar logo não era sua prioridade. O importante era ser mulher, completar sua transformação. Não conseguia me imaginar transando com um homem, enquanto ainda houvesse elementos masculinos no meu corpo. As coisas estavam muito bem separadas na minha cabeça. Para dar prazer a um homem, era preciso que eu fosse mulher. A primeira vez aconteceu quando Roberta tinha 16 anos. Um homem, um gajo experiente, quase ficou louco, cortejando Laclose semanas a fio, sem nenhum resultado. A ninfa se escondia, temerosa de que ele descobrisse que, na cama, ela não era exatamente aquilo que era na rua. O incansável pretendente seguiu-a várias vezes, até descobrir o endereço e ouvir dos vizinhos de Roberta a verdade nua e crua. Mas ela teve uma surpresa. O homem era muito experiente, já tinha transado com outros travestis. Garantiu que gostaria de mim de qualquer jeito, e isso me deixou muito à vontade. Romântica, ela pensava em se casar. Católica, gostaria que fosse na igreja. Conservadora, sonhava com o véu e a grinalda. Realista, dispensava o vestido branco. E falava da possibilidade de um dia ter um filho. Eu adotaria uma criança, dar-lhe-ia todo carinho e educação. No caso de fazer a operação, a coisa ficaria mais simples, já que ela poderia me ver tomando banho ou dormindo nua, sem grandes confusões, sem enfrentar um problema que não pediu para ter. O problema é que, com a fama, acabaria descobrindo tudo. O momento profissional impedia que Roberta procurasse um novo amor, embora ela acabasse se contradizendo. E falando de um dentista que viajava muito e com quem namorava havia 10 anos. Mas valia tudo. Quando me apaixono, gosto de me entregar e esqueço o trabalho. Mas ninguém é de ferro e as transas acabam acontecendo. Para driblar perigos sexuais, ela se mostrava tranquila e dava a receita. A camisinha é o que há de melhor e mais higiênico. Além disso, nunca faça amor com alguém que não conheço. Assim, a vida fica melhor e a gente espanta esse fantasma. Fantasma que, segundo ela, não assustava tanto os travestis quanto os gays. Me lembro do costureiro Marquito, o primeiro a morrer de AIDS. Ele vivia viajando para os Estados Unidos e não parava de transar naquelas saunas coletivas. Travesti não entra em saunas desse tipo e não faz aqueles rodízios que os gays gostam tanto. Uma vez por ano, Roberta Close fazia o seu teste anti-AIDS. A razão principal, no entanto, não era o medo de contrair a doença, mas uma exigência dos contratos que fazia no exterior. Em países como a Alemanha, contava ela, o aidético estrangeiro é expulso em 2 tempos. A polícia vai buscar o sujeito no local do trabalho. Atentava ao drama dos brasilianos, travestis brasileiros em Roma, que vinha sendo ameaçados de morte pelas prostitutas gays e transexuais italianos, devido ao sucesso que faziam no totuar romano. Ela achava que a questão estava na demanda. Se eles estão lá,
é porque tem clientes. Se os italianos não gostassem, os brasilianos não estavam se dando bem. Analisando mais a fundo o carisma do transexual, Roberta achava que ele fazia sucesso porque mexia com o que há de mais íntimo na alma masculina. O homem conhece muito bem o seu próprio corpo. Então, ele vê uma pessoa que, de certa forma, é igual a ele, mas que o atrai como se fosse uma mulher. Essa figura se torna muito mais apetitosa. A mulher é o oposto do homem. Ele nunca a conhece completamente. Por outro lado, conhece muito bem os seus próprios pontos sensíveis. É uma coisa engraçada. Símbolo maior dessa misteriosa fusão de sexos. Roberta escondia com muito carinho a galeria dos tipos que já passaram pelo seu folhetim. Em 1989, falou-se que ela estaria escrevendo suas memórias. Muita gente ficou com o coração na mão. Embora Roberta tivesse a intenção de apenas contar sua experiência como transexual, sem revelar nomes ou pistas, os editores de livros a pressionaram para que ela divulgasse tudo, entregasse gente famosa e fizesse o circo pegar fogo. Determinada, ela resolveu desistir do projeto, mas apenas temporariamente. Roberta, no entanto, admitia que muitos nomes famosos já compartilharam dos seus palpitantes mistérios. Sou artista, frequento o meio artístico, isso é muito natural. Mas evitava falar de política, ao ser indagada sobre recentes boatos de que privilegiados figurões da cena política nacional teriam recebido sua visita para papos informais e outras coisas mais informais ainda. Não me lembro de ter conhecido nenhum político famoso. Boatos e fofocas é o que não faltava na biografia de Laclose. A polêmica mais recente girou em torno de um dos maiores problemas do homem moderno, a calvície. Estaria Roberta Close ficando careca? Ela negava, derretida em gargalhadas, soltando a cabeleira e exibindo com orgulho os negros cachos que Deus lhe deu. Não tenho nem entrada. Papai, que já tem 70 anos, tem uma cabeleira de fazer inveja a qualquer garotão. Os boatos sobre o envolvimento com Erasmo Carlos são rebatidos com a mesma categoria. Nunca transei com Erasmo e nunca declarei coisa parecida. Trabalhei com ele no videoclipe. Sabe, as pessoas têm taras e inventam o que gostariam de ouvir. O bumbum, como muitos profetizavam, não caiu. Os seios continuavam lá em cima, as pernas torneadas. O moreno conservava-se na pele roliça. A cintura estava no ponto. Os olhos sempre vivos. Os lábios provocantes mantinham-se ágeis e lubrificados. A voz, indefinível, despertava emoções de reputação insofismável. Os mais secretos desejos. Laclose voltara, para o temor do morerio inseguro, para o desespero das musas de todas as estações. Todos aguardavam a nova Roberta, uma mulher nota 10.